Paz do Senhor, irmãos, irmãs que estão nesta noite nos acompanhando. Vamos orar ao nosso Deus nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Santo, na tua imensa glória, Senhor, nós rendemos graças a ti, Senhor, por todos os benefícios que temos recebido de ti. Pai amado, nesta noite, Senhor, em que vamos, Senhor, aqui, Senhor, aprender de Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito, Senhor, faça presença no nosso meio. Deus eterno, a todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, por esse canal, que uma bênção especial venha sobre cada vida, meu Deus. Que Teu amor, Senhor, que a Tua graça, Senhor, adentre em cada lar, em cada casa nesta noite, meu Deus. Isso nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar aqui o cantor Cássio para estar louvando a Deus nesta noite com 2 hinos. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, nesta noite abençoada, qual nós iremos ouvir a palavra de Deus, nossa escola bíblica dominical, ou seja, escola bíblica, Estaremos aqui ouvindo a palavra de Deus e aprendendo da mesma. Vamos louvar ao nome do Senhor com o hino 371, da nossa harpa cristã. Este hino é muito lindo e vamos adorar a Deus com ele nesta noite. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor.
Queridos irmãos, vocês que estão aí na sua casa, ouvindo estes louvores, em breve estará aprendendo da palavra de Deus. Quando nós estamos aqui entoando os louvores, os hinos da harpa, pegue a sua harpa, faça o seu culto em casa, não deixe que nada te atrapalhe, para que você possa sentir esta graça, essa presença do Senhor. Você não está impedido de cultuar. Você pode adorar ao nome do Senhor, sentindo a presença de Deus, sentindo a graça de Deus aí dentro da tua casa. Aleluias! Nós estamos aqui com um número bem reduzido, mas estamos aqui para glorificar e exaltar ao Deus eterno. Vamos louvar ao nome do Senhor com mais um louvor, e desde já eu quero passar ao diácono irmão Osias para dar início à ministração da palavra nesta noite. Glória a Deus. Pode soltar, irmão Donizete. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Donizete, pela vida do Elias, pela vida do irmão Osias, pela vida de cada um de vocês que estão aí dentro do seu lar, ouvindo a palavra de Deus através dos louvores. Vamos louvar. É para você. Fica triste não. Nós estamos na presença do Senhor. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Escute, é para você. Aleluia. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, sabe o que aconteceu? Trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Sabe o que aconteceu? Minha raiz cresceu, meus ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você está passando o vale, oh, Cristo está com você. Aleluia. Escute. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, meus ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecendo, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecendo, e ainda adorar. Quando fui ferido
machucado minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando te busquei, aleluia, minha raiz cresceu. Oh glória, aleluia, suporta o que eu suportei. Oh aleluia, aleluia, e ainda adorar, como se nada tivesse acontecendo, e ainda adorar, adorar, até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa o irmão Cássio. Glória a Deus. Com essa voz ungida, maravilhosa, Deus tem falado conosco, aos nossos corações. Queridos e amados irmãos, diletos ouvintes da palavra de Deus que nesta noite nos acompanham por este canal, quero dizer para você que hoje nós vivemos um momento, um mundo difícil, cheio de violência, sangue, pandemias e tantas coisas. Muitos recorrem à tradição do Dia Santos para trazer um sentimento religioso, talvez, um fio de esperança, para que Deus possa estar assim lhe agraciando. Mas nessa noite, através desse estudo, nós vamos perceber que a palavra de Deus nos diz que é preciso estarmos em lugares celestiais e em Cristo Jesus. É preciso estar no lugar certo e na posição certa. Por isso, nesta noite, nós vamos trazer até vocês a leitura de número 2 desse segundo trimestre, que traz como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Aleluia. O nosso texto áureo está escrito, Éfesos capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Isto é profundo mistério, antes da fundação do mundo. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra na carta a Éfesos, capítulo 1, o versículo 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Nós vamos ler, os irmãos também estão acompanhando aí em casa, e podemos fazer essa leitura compartilhada nesta noite. Versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos aqui nesta noite este hino escrito pelo apóstolo Paulo. É um hino teológico que vem trazer uma adoração ao nosso Deus, que vem mostrar para nós as bênçãos espirituais advindas da Santíssima Trindade. Paulo, ele canta esse cântico de louvor ao Senhor, aonde a estrofe é para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. Glórias a Deus. Queridos e diletos irmãos, nós sabemos que nesta lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino que Deus concedeu a todos nós. As suas bênçãos espirituais através da obra vicária de Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, que no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, pois o homem pecou e o pecado entrou no mundo e todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas o Senhor, por sua infinita bondade, decretou na eternidade um plano salvífico para todos nós. A maldição do pecado, ela trouxe muitas coisas ruins. Tudo aquilo que é mal, morte, roubo, vingança, ódio, todas essas coisas o pecado trouxe com ele. E a raça humana se contaminou com ela. Vimos que tornou-se uma maldição. A lei do Antigo Testamento não foi suficiente para aniquilar essa maldição do pecado, porque nem o homem cumpriu a lei. Os sacrifícios de animais também não eram suficientes, porque o sangue dos animais não podia dar redenção ao homem. Mas nós sabemos que pela obra salvífica de Cristo na cruz, este sim trouxe a nós a salvação eterna. Queridos irmãos, Paulo, ele começa a exaltar o nosso Deus. E ele diz, bendito seja, ou seja, digno de louvor, né? Digno de louvor é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E é sobre essas bênçãos espirituais que nós queremos falar nesta noite. Olha, a Bíblia, ela traz
3 tipos de bênção. A Bíblia, ela traz pelo menos 3 tipos de bênção. A bênção comum, nós podemos ver em Mateus, capítulo 5, o versículo 45, onde Deus diz para nós que, para que sejais filho do Pai, que estais no céu, porque fez com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. É que está acontecendo nesse momento, né? A chuva abençoada por Deus. Queridos e amados irmãos, essa é uma bênção comum, resultada do amor de Deus para com a humanidade. Essa bênção vem para todos, assim como o ar que respiramos, assim como tudo aquilo que Deus proporcionou para que o ser humano vivesse bem nesse planeta. São as bênçãos comuns, a chuva, o sol, a lua à noite, tudo isso são bênçãos comuns dadas a todos os homens. Existe também uma segunda bênção, que são as bênçãos materiais. Olha, as bênçãos materiais, elas são concedidas a todos aqueles que crê e procura a Jesus. Essas bênçãos materiais, elas são bênçãos de curas de enfermidade. Ela lhe traz bênçãos, privilégios aqui na terra. Nós vamos ver em Lucas, no capítulo 17, um exemplo da bênção material. Lucas, capítulo 17, o versículo 11 até o 19, vai nos contar a história de 10 leprosos. A Bíblia fala que Jesus ia para Jerusalém, passando por Samaria, Galileia, entrou em uma das aldeias ali, pelo caminho. A Bíblia fala que 10 leprosos pararam de longe, porque a lepra naquela época, quem estava contaminado com a lepra devia se viver em quarentena, longe, assim como nós estamos vivendo nos nossos dias hoje. E eles gritaram de longe, os 10 leprosos: Senhor, tende misericórdia de nós. Jesus, olhando aqueles leprosos, disse assim: vai, mostra ao sacerdote. E assim eles foram. Chegando lá, ficaram curados. Todos 10 ficaram curados. Mas, no entanto, a Bíblia fala que somente um voltou para adorar a Deus. Somente um caiu aos seus pés, joelhou aos seus pés, adorou a Deus, clamou a Deus, arrependeu dos seus pecados. E assim Jesus perguntou assim: não foram 10 os que foram curados? Somente tu voltaste? E os 9, onde estão? E aí Jesus completa e diz: vai, a tua fé te salvou. Irmãos, foram 10 curados, 10 receberam as bênçãos materiais, mas nós vimos que somente um veio para adorar o Senhor, somente um entregou sua vida ao Senhor, e somente um, de acordo com o texto, se salvou. Por isso as bênçãos materiais, ela vem para todos, mas não quer dizer que a pessoa que recebe uma bênção material recebe a salvação em Cristo Jesus. Bênçãos materiais, muitos e todos podem receber, basta crer. Mas nós vamos falar nessa noite das bênçãos espirituais. Aí sim, são as bênçãos que são dadas àqueles a quem tem o abençoador, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, só quem pode receber essas bênçãos espirituais são aqueles que estão na condição de estar em Cristo Jesus. A leitura que nós lemos diz que Jesus nos abençoou, Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em
Cristo. Nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, é preciso estar no lugar certo, com a pessoa certa, para receber as bênçãos espirituais. É a nova condição de estar em Cristo Jesus. A expressão em, quando fala em Cristo, a expressão em significa lugar e posição. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus recebem as bênçãos espirituais. Porque em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos alegria. Em Cristo nós temos descanso. Em Cristo nós temos proteção. E em Cristo nós temos vitória. Aleluia e glória a Deus. É preciso estar em Cristo para receber as bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais e em Cristo, representa, irmão, quando o homem confessa a Cristo, nasce de novo, ele vive essa vida em santificação a Cristo. Vivendo assim, recebendo essa posição de estar em Cristo no lugar celestial. Ora, é consenso em todas as igrejas cristãs, que se dizem cristã, que o reino de Deus está entre nós. Que reino de Deus é esse que está entre nós? Eu vos digo, são os lugares celestiais que todos aqueles que estão em Cristo Jesus recebem as bênçãos advindas de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Irmãos, essas bênçãos, ela vem para quem tem, só para quem tem o abençoador. Eu falei aqui da bênção comum, da bênção material, e essas bênçãos são as bênçãos espirituais, em quem só quem recebe elas é quem está nessa nova condição, de uma nova criatura em Cristo Jesus. Por quê? Por que dá isso? Porque nós vemos, irmãos, que nesta leitura, aqui já está implícita a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou na vida de todos aqueles que aceitou o sacrifício vigário de Cristo na cruz. Mas que bênçãos são essas? Essas são 8 bênçãos que todo crente recebe quando está em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais, nós vamos falar aqui nesta noite, cada uma conforme a leitura nos traz. A primeira bênção diz que Ele nos elegeu para sermos santos. Deus nos elegeu para sermos santos. Irmãos, a palavra eleger aqui significa selecionar, escolher. Mas essa seleção, essa escolha, é baseada na presciência de Deus, a presciência divina, onde Deus, pela sua infinita sabedoria, Ele elegeu a todos, para que fossem filhos e santos na bendita pessoa de Jesus Cristo. Esta eleição aqui que nós estamos falando, não é a eleição na visão calvinista, aonde diz que uns foram predestinados para o céu, outros predestinados para o inferno. Não, nós não cremos assim. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Irmão, quando Deus elegeu, foi por um decreto divino. Ele elegeu a todos. Essa eleição aqui, ela traz pelo menos 3 pontos importantes. Essa eleição, ela é coletiva, é para todos. Nos elegeu, não para alguns.
ela também é condicional. Que condição de eleição é essa? A condição de eu estar nele. Quem é ele? Cristo Jesus. E ela também é proposital. Qual é o propósito dessa eleição? De sermos santos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a eleição que nós cremos. Irmão, quando nós vamos para o prólogo do Evangelho de João, aonde na Bíblia diz assim, o capítulo 1, o versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui vai falar, irmão, na leitura, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Glória a Deus. João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a escrever seu evangelho, e esse versículo aqui, do capítulo 1, retrata a primeira visão que nós temos, a primeira cena que nós temos na Bíblia, do mundo. Essa visão aqui é antes de Deus criar o mundo. Em algum lugar da eternidade, existia dois seres. Um era Deus e o outro era o Verbo. E esses dois seres, eles planejaram, através de um decreto divino, criar o homem. Mas ele sabia, por sua presciência, que o homem havia de cair. O pecado não pegou Deus de surpresa. A queda de Adão não pegou Deus de surpresa. Ele sabia na sua onisciência. Por isso que aqueles dois seres, o Verbo e Deus, um deles, a saber, o Verbo, se dispôs a vir na terra, viver entre nós, sofrer como homem, dar seu sangue, morrer na cruz para redimir e pagar por todos os pecados da humanidade. O decreto divino foi esse. Por isso que a Bíblia fala que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de construir o mundo, antes de fazer os mares, os rios, as plantas, Deus já nos elegeu. Ou seja, ele já tem um plano, porque Deus é eterno. Ele é eterno, irmão. Eternidade não tem tempo, nem presente, nem passado, nem futuro. Esse tempo, chamado Cronos no grego, é para nós, que a nossa mente só entende tempo passado, presente e futuro. Mas Deus, ele é eterno. Ele não tem presente, nem passado, nem futuro. Deus é eterno, Ele está em todos os lugares, todo momento ao mesmo tempo. Por isso que Ele nos elegeu para sermos seu filho na pessoa bendita de Jesus. Segunda bênção, Ele nos predestinou para sermos filhos. Aleluia. A Bíblia fala que Deus nos predestinou para sermos filhos, através do sacrifício vicário de Jesus lá na cruz. Terceira bênção, ele nos fez agradável para si. Irmãos, quando Adão pecou, nós nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia fala que Deus é santo. Deus é santo. O pecado é inimizade contra Deus. Quando nós tornamos pecadores, tornamos inimigo de Deus. Mas é aprove Deus, na sua imensa sabedoria, benevolência, benignidade, dar seu Filho Jesus Cristo para nos remir, pagar o resgate de sangue, para que fôssemos agradável a Ele, voltasse a ser amigo dEle, voltar a estar com Ele. A quarta bênção, Ele nos remiu, ou seja, nos resgatou por meio do sangue de Jesus Cristo.
Aleluia. Ele nos resgatou por um preço alto. E esse preço foi o sangue de Jesus lá na cruz. Dê valor a isso. Você precisa valorizar isso. O que Jesus fez por mim e por você. E o tempo que você tira em casa para adorar a Deus, o tempo que você tira na sua casa com sua família para cultuar a Deus, ainda é pouco por o que Deus fez por você. Ele te conheceu antes de você nascer. Ele te conheceu na eternidade ainda. E Ele planejou isto para você. Que dá seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, por mim e por você. Agradeça a Deus. Paulo aqui nesse texto, ele dá um hino de gratidão a nosso Deus, glorificando a Deus por todas as coisas. Aleluia. Quinta bênção, irmão. Nos acolheu por sua vontade redentora. Aleluia. Deus nos acolheu em seu seio. Quando o pecador confessa a Jesus, arrepende de seus pecados, Deus assim escreve o nome dele no livro da vida. Aleluia. Nos acolhe, nos congrega nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, e põe nós em uma posição. Sabe que posição? A posição de estar em Cristo Jesus. Aleluia. E essa posição nos garante todas essas bênçãos. Aleluia. A sexta bênção, Ele revelou para nós a palavra da verdade. Aleluia. Quantas bênçãos, quantas coisas maravilhosas. E Ele revelou para nós, irmão, a palavra da verdade. Aleluia. Glória a Deus. E é nesta palavra, nesta verdade que estamos falando aqui nesta noite. A palavra da verdade que Cristo revelou para todos nós. Aleluia. E assim nós confiamos, irmãos, no imenso amor de nosso Deus. E sabemos que através desta palavra nós chegamos a Cristo. Através dessa palavra recebemos as promessas feitas por Ele. Através dessa palavra, que é a nossa regra de fé, nós chegaremos a Cristo Jesus. Aleluia. A sétima bênção, Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Eu falei aqui no início que nesse texto Paulo glorificava e apresentava a Santíssima Trindade. Deus nos elegeu, deu seu Filho Jesus Cristo, e o seu sangue nos resgatou e nos comprou do pecado. E ainda tem mais, Ele nos selou com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Coube a Deus, irmãos, nos selar com o Espírito Santo da promessa. A palavra selo, ela significa posse, propriedade de posse pessoal, ou seja, segurança e proteção. O selo, nos tempos bíblicos, ele era selado como uma propriedade de uma pessoa. E Deus nos deu o Espírito Santo como selo da promessa. Aleluia. Como selo da promessa. E que promessa é essa, diácono Osias? A promessa é esta, que Ele veio aqui na terra, viveu entre nós, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje Ele está na glória, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquela glória que Ele tinha no início, lembra? Deus e o Verbo, naquela mesma glória, Ele se encontra, e Ele está intercedendo por nós, e Ele fez uma promessa antes de subir ao Pai, que Ele ia preparar um lugar para todos nós, para que onde Ele estiver, nós vamos estar também. Essa é o selo da promessa. Você que está me ouvindo, você que tem o Espírito Santo, você tem o selo dessa promessa.
essa promessa não vai ser tirada de você. Essa promessa, de maneira nenhuma, o inimigo nem ninguém vai tirar da sua vida, porque o selo do Espírito Santo está em você. Creia nisso. Aleluia. O selo, irmão, ele também nos sela e não deixa que o maligno nos toca. Olha que coisa maravilhosa. Além de nos dar a promessa de irmos para a glória com Cristo, também é um selo, dizendo assim a diabo, a Satanás: neste você não toca, neste não vale encantamento, para este não vale feitiçaria, para este não vale nada que você faça, porque ele está com o selo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É isso que o selo do Espírito Santo nos garante. E este selo do Espírito Santo, esse Espírito Santo, além do selo, ele é um penhor. Olha que coisa maravilhosa. A última benção, ele é um penhor, ou seja, uma garantia da validade da promessa. Irmãos, a palavra penhor, ela pode ser, no grego ela quer dizer primeira parcela, ela quer dizer garantia, ela quer dizer que a validade está garantida, ou seja, o Espírito Santo foi nos dado como penhor, isto é, como garantia de que somos propriedade de Deus, a garantia de que somos propriedade de Deus. Por isso, os irmãos, não deixe o Espírito Santo extinguir da sua vida, porque ele traz a garantia de que você é propriedade de Deus. Aleluia. E assim, irmãos, são todas essas bênçãos espirituais. E todas essas bênçãos espirituais, só quem recebe ela é quem está nos lugares celestiais e em Cristo Jesus. Mas como? Como se dá isso? O que são lugares celestiais? O que é estar em Cristo Jesus? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que nós devemos crer no Senhor Jesus. Todo aquele que crê, se arrepende, será salvo. Por isso, a promessa é essa, irmão: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E quando você confessa Jesus, eu te digo nessa noite, isso é mistério, mas você recebe o nome em um livro chamado Livro da Vida. E este livro vai lhe transportar para os lugares celestiais. E que lugar é esse? É de estar em Cristo Jesus, aleluia. É de ser apto para receber essas bênçãos. É o vaso que Deus vai usar para receber essas bênçãos. Essas bênçãos só são para os vasos que são de propriedade do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, você que está nos ouvindo, você que ainda não tomou a decisão, não estamos aqui fazendo propaganda de igreja, mas estamos aqui pregando a palavra de Deus. Aceite Jesus. Ele fez um plano na eternidade para você. Ele deu seu Filho Jesus Cristo. Deus deu o Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você. E se você confessar Jesus, ele vai lhe selar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser o penhor da validade que Deus está contigo. E você será abençoado com toda sorte de bênção. Aleluia. Para concluirmos nesta noite esta lição, irmãos, nós vimos que nessa epístola o plano divino, ela é revelada, né? Ela resulta da reconciliação do ser humano com Deus. Eu falei no princípio que o ser humano estava perdido, mas Deus preparou um plano. Deus planejou um plano salvífico, dar seu Filho Jesus Cristo, para que redimisse a humanidade a Ele. E Cristo, por meio da sua morte,
Ele venceu a morte, Ele venceu tudo por nós e nos comprou, nos resgatou. E agora Ele restaura a nossa vida com coisas visíveis e invisíveis. Aleluia. Muitas vezes nós só cremos naquilo que vemos, só nas bênçãos materiais. Mas a Bíblia e essa lição fala nessa noite das bênçãos espirituais, que são essas que vai levar você para o céu. Muitas vezes você não vê, mas são essas bênçãos que lhe conduz aos caminhos do céu, para a honra e glória do nosso Deus. Na plenitude dos tempos, irmãos, todo o desígnio de Deus estará plenamente executado. Ou seja, no dia marcado, Deus vai buscar todos aqueles que Ele comprou com o sangue de Jesus. Estamos vivendo um tempo ímpar aqui na terra. Estamos, irmãos, passando essa dificuldade, o mundo todo, com a Covid-19. E para muitas pessoas, acha que é o fim do mundo. Não, não é o fim. Mas eu te digo, são os princípios da dores. E isso não pegou nenhum crente de surpresa. Sabe por quê? Porque na Bíblia já está escrito os princípios das dores, que todos eles virão sobre a terra. E que Deus, o nosso Senhor, possa estar nessa noite tocando em você através do Espírito Santo de Deus, para que você possa receber esta palavra. Irmãos, essas bênçãos, elas estão designadas para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, para mim e para você, para todos nós, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações, e assim eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Amém.